Olá, meu nome é Anelisa e eu me sinto muito honrada em poder compartilhar um pouco dos resultados da minha pesquisa com você. Ela é intitulada Letramento Digital e Produção de Narrativas, Contribuições do Aplicativo Inventeca. Então, a gente vai partir do pressuposto, de que é possível sim estabelecer relações entre as práticas de letramentos escolares e as narrativas digitais. Isso articuladas com a produção de narrativas em suportes digitais, que é o caso do aplicativo Inventeca. Então, a partir dessa relação entre atividades de contação de histórias e os recursos digitais, a gente vai buscar estimular competências de leitura e escrita em crianças em fase de alfabetização. Isso articulando as diferentes possibilidades do uso de recursos tecnológicos, o que vai propor novas formas de contar e criar histórias. Então, uma vez que as histórias vão permitir essas reflexões por parte dos sujeitos, a tecnologia ela vai fazer parte do contexto contemporâneo. Isso ela vai ressignificar o trabalho pedagógico com o intuito de produzir sentidos ao ler e a escrever narrativas em ambientes digitais. Então, para isso, a gente vai ter como objetivo central a investigação do processo de criação do aplicativo Inventeca, que ocorreu por meio de uma entrevista com a idealizadora do mesmo, que é a Samira Almeida, com o objetivo de escrever as contribuições para o processo de escrita dessas crianças em fase de alfabetização. Os objetivos específicos vão ser baseados na aplicação de atividades de narrativas orais por meio do aplicativo em crianças do segundo ano do ensino fundamental, além de compreender como esse processo contribui para a alfabetização e auxílio das atividades de produção escrita. Então, como podemos ver, as demandas sociais de leitura e escrita ganham olhares e discussões super aprofundadas. Então, vai surgir o conceito de letramento, que é a apropriação da leitura e escrita em contextos sociais. E por meio desses contextos letrados, que a criança vai ter contato como jornais, revistas, podemos ter contato também com o que o Roxane Rojo vai nomear de multiletramentos, que nada mais é do que a diversidade de práticas culturais e sociais de leitura e escrita. Então, a partir desta propagação de textos multimodais no suporte digital, em que imagem e som atraem a atenção do leitor, vai surgir o conceito de letramento digital. Então, como podemos ver, esses três conceitos, eles se comunicam. Então, ao estimular práticas pedagógicas que estão atreladas no dia a dia das crianças, vamos perceber que a construção de narrativas articuladas, é claro, aos recursos tecnológicos, vão ser sim uma possibilidade para que elas adquirem o letramento digital. E também, em seguida, a alfabetização. Então, visto que as práticas de leitura em ambientes digitais vão exigir esses letramentos múltiplos, o leitor necessita sim assumir essas novas habilidades que deverão ser conduzidas pelas instituições de ensino, que no caso são as escolas. Então, para ser letrado digitalmente, vai ser necessário a apropriação de habilidades que essa leitura em tela exige. E essa apropriação vai ser possível por meio da mediação, de modo com que ocorra uma melhor interpretação das linguagens, sejam elas visuais ou verbais. Então, essa apropriação vai fazer com que o leitor se torne consumidor e produtor de narrativas e imagens. E então, da mesma forma com que os narradores tradicionais utilizavam gestos, modificavam o tom da voz para aproximar a oralidade da forma parecida, as narrativas vão utilizar recursos multimodais para aproximar o leitor da realidade. Então, temos que as narrativas digitais vão permitir essa aprendizagem colaborativa, além de desenvolver competências e habilidades de leitura e escrita, assim como também a criatividade do indivíduo. E isso tudo é possível porque, como mesmo o Levi diz, o espaço virtual é um ambiente real que vai se tornar propício para a aprendizagem, por meio de diversas perspectivas. Então,
a gente vai ver que as tecnologias de informação e comunicação, né, as TICs, elas vão possibilitar também a autoria, né, e a construção de conhecimentos e não apenas aquela mera transmissão, aquele mero acúmulo de conteúdo, né, que era na época dos métodos tradicionais, né? E isso vai fazer parte da filosofia educacional construtivista, da filosofia do construtivismo. Então, com os métodos tradicionais e construtivistas, temos que os tradicionais eles vão, né, remeter somente a essa ação reprodutiva de memorização, de cópia, e já a concepção construtivista ela vai defender justamente a escrita, né, como um processo evolutivo e de construção cognitiva. Então, durante as fases da escrita da criança, durante principalmente a passagem da fase silábica para a alfabética, vai ser necessário sim passar por cuidados, né, nessa aprendizagem entre o som e a grafia, também na passagem do oral para o escrito. Então, essa oralidade e escrita, elas vão ser complementares, ou seja, não existe uma escrita pura, o que a gente tem é uma modalidade, né, de uso da língua que é complementar à fala. Então, o letramento ele vai surgir como essa prática discursiva das duas modalidades. Então, uma vez que essa oralidade demanda habilidades que podem ser desenvolvidas em sala de aula, como espaços de debates, né, que vão ser promovidos pelo professor mediador, que vai promover com que a criança desenvolva habilidades e se comunique cada vez melhor, a produção de sentidos também vai fazer com que a criança seja protagonista de um determinado gênero textual por meio dessa linguagem oral e escrita. Então, temos que, né, fazer com que as práticas de alfabetização proporcionem construção de sentidos, né, que de maneira alguma podem ocorrer de forma isolada, né, devem proporcionar a compreensão de que, apesar das particularidades entre linguagem oral e escrita, elas se comunicam. A criança, né, ao participar de momentos de partilha, de histórias antes mesmo da apropriação do sistema de escrita alfabética, ela pode sim compreender as semelhanças e diferenças existentes entre essa língua oral e escrita. E segundo Rego, né, isso ocorre quando, ao produzir uma narrativa oral, né, até mesmo pelo aplicativo, a criança utiliza construções, né, da língua escrita existentes nos livros, como Era uma vez, Viveram felizes para sempre, né? E isso, né, além de construir o enredo da narrativa, com apresentação, clímax, desfecho, e não apenas fazer aquela narrativa de descritiva, né, de apenas descrever o que está passando pela imagem. Então, as narrativas também podem ser modificadas conforme várias particularidades, né, vivenciadas pelas crianças, até mesmo pela sua identidade. E o objetivo, então, desse aplicativo vai ser justamente resgatar, né, essa contação de histórias que já estava distanciada por haver, né, outras culturas letradas. Então, né, o trabalho com a utilização do aplicativo Inventeca, juntamente com a produção de textos, né, por meio da linguagem oral e escrita de maneira interligada, pode sim promover um maior significado, né? Juntamente com a mediação do professor, vai fazer com que a criança, né, contextualize o seu conhecimento. Então, esse processo também pode ser feito durante a produção de garatujas. É necessário, né, que procure indagar a criança sobre os seus rabiscos, tentando atribuir sentido às suas tentativas de escrita. Para a realização desse teste, a gente optou pela metodologia de pesquisação com o foco qualitativo a partir, né, de dois procedimentos de coleta de dados, que foi a realização da entrevista, né, com a Samira e a sondagem de 6 meses na escola, que foi o processo também em que se realizou o teste de escrita, né, para identificar a fase de escrita em que a criança estava. Também teve a análise, né, do desenvolvimento em relação à alfabetização e, em seguida, a aplicação dessa atividade de narração de histórias, né, do aplicativo Inventeca,
que com o tempo, né, com a ajuda da professora, foi realizadas produções de escritas em crianças nessa fase de alfabetização que estavam no segundo ano do ensino fundamental. Então, além disso, a gente também contou com uma revisão bibliográfica, né, para direcionar as discussões descritas neste trabalho. Então, com a popularização dos dispositivos móveis, né, vão surgir por meio do mercado editorial os book apps, livros interativos ou livro-imagem. Né, e por meio desses recursos dominantes que são chamados de hotspots, eles vão proporcionar interações ao leitor, né, por meio de variados meios de hipermídia e hipertexto, como músicas, efeitos visuais, gravação de vídeo, como é o caso também do Inventeca. Então, um dos desafios desse hotspot é promover uma imersão ao leitor e instigar a criação do imaginário sem dispersar, né, o leitor. E o Inventeca, ele é sim um recurso que se preocupa muito com isso, né? Ele possui 3 tipos de recursos, que é o recurso de tela, que é o que tem o menu principal, o recurso de transição, que é aquele que possui as setas para a criança ir de uma tela a outra, de uma imagem a outra, e o recurso de interação, que é pautado, né, na socialização da criança sem a dispersão. Essa produção de narrativas orais, ela contou com 13 crianças. Todas elas eram alunas, né, da turma do segundo ano do ensino fundamental. A primeira etapa, ela ocorreu sem a minha mediação. Eu apenas expliquei a função dos recursos de transição, né, que a seta da direita e a seta da esquerda era para voltar as imagens, e expliquei qual era o objetivo do aplicativo, né, que era gravar histórias e narrativas. Então, como podemos ver aqui, a primeira narrativa vai ser de uma criança que está na fase de escrita alfabética. Como podemos observar, ela utilizou termos, né, da linguagem escrita que estão presentes nos livros como Era uma Vez, Viveram Felizes para Sempre, além de fazer uso de uma locução adverbial de tempo, além de onomatopeias, que ela também fez o uso. E ela modificou também a pronúncia das palavras, né, em meio à situação que era descrita por ela na narrativa. Já a segunda foi de uma criança que estava na fase de escrita pré-silábica. Então, como a gente pode ver, é possível perceber que essa também apresentou dificuldades, né, para estabelecer sentido na narrativa. Ela utilizou de forma exagerada advérbios como depois, como vocês podem ver depois ela não utiliza outros diferentes que dão, né, o sentido de continuidade. E essa criança também não se apropriou, né, do enredo da história, da narrativa. Então, a segunda etapa, né, ela foi realizada com a devida mediação e de forma individual. Então, além, né, dessa explicação sobre o aplicativo, foram realizadas perguntas referentes à rotina de leitura, se a criança gosta desses momentos. E ao questionar a escolha dessa narrativa, a criança disse que escolheu, né, essa do cachecol, como se diz ela, porque ela também tem um, né? E em relação à rotina de leitura, ela disse que ocorre com mais frequência, só que somente no ambiente escolar. Então, é perceptível que a criança, né, narradora, descreve fazendo pouco uso das falas, de conectivos, e ela demonstra uma sequência de fatos que tem dificuldade em estabelecer sentido. Então, isso reflete na falta de ritmo, de pausas, né, dificuldades de compreensão dos acontecimentos. Então, a gente pode perceber que mesmo com a mediação, a criança não obteve uma qualidade considerável na narrativa, né, uma vez que ela também se encontra na fase pré-silábica. Já a criança C3, que é essa dos 3 porquinhos e o lobo, ela encontra-se na fase de escrita alfabética e apresentou segurança, desenvoltura na produção da narrativa. E ao questionar, né, a diferença do conto clássico dos 3 porquinhos e as imagens que apareceram na tela, ela disse que relata diferenças, mas que não foi possível fugir, né, da história clássica e remeter ao que acontece. Então, ao questionar a fala também dela,
que ela utilizou. A mamãe mandou eles para fora de casa porque já estavam grandinhos, exigiu, né, uma indagação que levou a concluir que a interpretação leva em consideração as vivências, né? Então, a interpretação do texto correlaciona com as vivências das crianças, fazendo com que elas apresentem sua identidade, né? Fazendo com que elas mostrem um mundo particular, né, de cada uma. A terceira etapa, ela sucedeu de forma coletiva, né, de modo com que as duplas foram escolhidas por meio de um sorteio. Então, ambas deveriam entrar em um consenso para a escolha da narrativa, além de decidir quem iria começar a narrar. Então, dessa forma, cada um ficaria responsável pela narrativa, né, pela leitura de uma imagem, de cada imagem. E a partir do momento que uma desenvolve uma sequência, né, lógica para a história, a próxima teria que dar continuidade. Então, elas precisavam pensar em estratégias, né, para essa continuação, para que ela tivesse sentido e fosse convincente. Então, a gente tem aqui a lebre e a tartaruga. A criança, né, vai iniciar com o termo presente nos livros de leitura escrita, que era uma vez, faz a descrição das cenas e vamos perceber também que a narrativa vai possuir pouco sentido, né? Exceto pela parte que é uma fábula. Então, como é uma fábula conhecida por nós, a gente vai saber, né, imaginar o contexto da mesma, mas se não fosse conhecida, a gente ia perceber isso, que ela tem pouco sentido. A próxima é a do Papai Noel. Ele também, essa história também inicia com Era uma Vez, né? Utiliza também Viveram Felizes para Sempre lá no finalzinho. E apesar, né, da criança 11 utilizar muito a expressão e aí, a narrativa vai possuir sentido, né? E ela também tem construção de enredo, essa do Papai Noel. E além de falas dadas, né, aos personagens e ao uso da locução adverbial, certo dia, ela foi uma narrativa que obteve um grande destaque. Em relação às considerações finais, temos que o uso do aplicativo, sim, favoreceu o avanço considerável na alfabetização das crianças que foram favorecidas pelo seu uso. É necessário, né, que a criança realize o seu próprio texto de forma espontânea, sem pensar na busca de algo perfeito, sem querer meio que agradar, né, o adulto ou o professor. Então, ela deve escrever conforme o entendimento dela. Deve-se estimular a leitura e a escrita articulada com usos de recursos tecnológicos. Em relação também à entrevista da Samira, vimos que ela está atenta às necessidades dos alunos, né, e está sempre pensando em estratégias para solucionar a dificuldade existente em linguagem e leitura por meio do aplicativo. As conexões existentes, né, entre o papel da leitura literária e o uso dos aplicativos digitais se configuram como uma demanda atual da contemporaneidade, uma vez que, né, os multiletramentos, uma vez que os textos multimodais estão aí, né, para que todos tenham acesso e realmente as crianças hoje em dia já têm acesso a esse tipo de conteúdo. Então, são necessários recursos e habilidades de leitura, bem como o preparo do mediador para o trabalho com essas narrativas. Então, temos que todas as crianças conseguiram sim produzir, né, uma narrativa a partir do aplicativo, mas que algumas se mostraram mais ou menos elaboradas conforme a fase de escrita da criança. Então, temos que as narrativas, né, elas são sim motivadoras para os alunos e um pouco desafiadoras para os professores. Por quê? Uma vez que será necessária adaptação, né, ao ambiente de aprendizagem, os recursos tecnológicos vão ser utilizados de maneira consciente e didática. Então, o professor tem que estar atento a esse tipo de trabalho. Então, o trabalho de escrita também, por meio dessas histórias, devem ser ponderadas para que a criança não perca o interesse em produzir narrativas ao pensar, nossa,
eu vou produzir a narrativa, mas depois vai vir uma atividade escrita, né? Uma vez que as atividades escritas nem sempre são prazerosas. Então, é isso. Esse é o meu projeto de pesquisa, essa é a apresentação. Espero que tenham gostado e até segunda.